Então, voltando aqui para o nosso jogo, a gente já utilizou corotina. E nesse caso aqui, como a gente está sempre esperando 1 segundo, nós poderíamos utilizar um outro método, tá? Que se chama Invoke Repeating. Então ele vai invocar um método repetidamente. E aqui a gente passa o nome do método como string. Vamos colocar para ele começar agora. E repetir a cada segundo. Agora esse método aqui vai retornar void. A gente pode comentar esse aqui. Não podemos mais esperar agora. Então vamos comentar. Salvar. Então a gente vê que dá no mesmo, tá? Então ele vai invocar repetidamente a cada segundo o método spawn hazard. Eu utilizei a corotina porque a minha ideia inicial era colocar esse tempo de espera aleatório também. Então, por exemplo, nós poderíamos aqui criar time to wait, por exemplo, e fazer aqui um random.range de 0.5f até 1.5f, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer nascer os hazards e aí esperar entre meio segundo e 1 segundo e meio para nascer a próxima leva, né, de hazards. Beleza? Às vezes ele demora um pouquinho mais. Então fica um pouco mais aleatório, digamos assim, né? Beleza? Então vamos entender melhor agora como é que funciona melhor com rotinas e enumerator, porque isso aqui é um conceito do C#, tá? Não é uma coisa específica do Unity. Então se a gente criar um projeto novo no Visual Studio, criar um aplicativo console, chamar de coroutine tests, eu vou criar aqui uma array de inteiros, por exemplo. Botar 1, 2, 4, 7, 9. Tanto faz os números que eu colocar aqui. Sempre quando a gente fizer um for each nesse item, tá? Nessa array. Que tem que marcar como static. Então nesse caso nós vamos fazer um loop para cada item desse array. E a cada linha ele vai imprimir um desses números. Até aqui tudo tranquilo, né? Por trás dos panos seria mais ou menos a mesma coisa que a gente fizesse isso aqui, por exemplo. Todos os tipos que podem ser enumerados, por exemplo, uma lista ou uma array, aqui nesse caso, elas contêm esse método getEnumerator, que vai retornar um aEnumerator, que nem a gente usa numa corotina do Unity. Então se eu fizer aqui, por exemplo, while enumerator.moveNext, eu posso agora imprimir o enumerator current. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então, vai dar exatamente no mesmo, tá? Então, qual é que é a vantagem de usar um enumerator? Bom, nesse caso, o que a gente poderia fazer é criar aqui um método, mais ou menos como uma corotina, tá? Enumerator getNumbers, sei lá, qualquer coisa assim. E quando a gente está retornando o enumerator, nós podemos utilizar o ELDReturn, que em vez de simplesmente retornar alguma coisa aqui, por exemplo, estou simplesmente retornando, tá? O ELDReturn, ele vai retornar, mas ele vai criar como se fosse uma máquina de estado por trás dos panos, que vai retornar aquele valor e esperar até que o próximo moveNext seja chamado, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o ELDReturn, vou retornar aqui 3, ELDReturn 5, colocando números diferentes do que esses aqui pra gente não se confundir. Return 6, 8, por exemplo. Agora, se eu chamar aqui, vou pegar enumerator igual getNumber, vamos executar isso aqui. Então, vai ser mais ou menos a mesma coisa que a gente tivesse retornado simplesmente um array com 3, 5, 6 e 8 aqui dentro. Mas nós estamos retornando isso dentro de um método. Então, o que isso nos permite fazer
é executar qualquer tipo de coisa entre esses yield returns aqui. Se eu souber escrever. E assim por diante. Então a gente vai executar isso aqui, retornar o 3, executar isso aqui, retornar o 5 e assim sucessivamente. Então isso aí é uma funcionalidade bem poderosa se a gente quer retornar diversos itens e executar ações entre esses retornos. Então para isso a gente usa o yield return. Se a gente criar aqui uma nova cena, a gente pode criar aqui alguns objetos. Vou criar também alguns scripts aqui. Trocar os nomes. Não vai compilar. O nome da classe aqui ela tem que ser exatamente igual ao nome do arquivo, tá? Claro, sem o .cs. Senão o Unity reclama. Posso esquecer de salvar. Beleza. Agora vamos atribuir script A, script B, script C. Então aqui eu criei game objects vazios, porque não interessa se ele está aparecendo aqui ou não. Eu só quero poder executar alguns métodos dentro dele. Então aqui, por exemplo, eu vou usar o debug.log. Script A, start. Vou botar o primeiro update. Vou copiar isso aqui para os outros. Então a gente vai ver quando esses métodos vão ser executados no console, tá? Aqui o script C. E aqui no start a gente vai iniciar uma corrotina. Vamos fazer aqui um debug também. Coroutine 1. Retornar nulo, então nulo ele vai esperar só um frame. 2 e 3. Vou copiar isso aqui também. Botar aqui no B. E o C. Aqui não precisa ter número, tá? Update, tá tranquilo. Na verdade eu vou fazer um count aqui que é para ficar melhor pra gente ver. Count mais, então vai somar 1 ao count. E aqui a gente vai colocar, porque senão o Unity na tela de debug ele vai agregar todos esses logs aqui que tem o mesmo texto, ele vai agregar em um item só. Então vai ser um pouco mais complicado a gente ver o que está acontecendo. Podia ter criado uma classe base aqui, acho que ia ser mais fácil. Mas tudo bem. Beleza, agora se a gente executar isso aqui e parar, ele já executou 200 e poucos frames já. Se a gente ir lá para o início, nós vamos ver que ele vai executar o start do script C. Aí vai começar aqui a executar a corrotina do script C direto. Start do script B, corrotina do script B, start do script A, corrotina do script A. E agora ele vai executar os updates. CBA, update 2, CBA. Aí vai executar uma vez a corrotina por um frame de todos do C, do B e do A. Mais um update. E depois corrotina 3 do C, B e o A. E agora ele vai ficar executando o update porque as corrotinas acabaram, né? Não tem mais nada para executar. Então a gente só executou 3 frames aqui dentro da corrotina. Então para te entender, ele está executando esse update a cada frame. E se ele tiver alguma corrotina para executar, a cada frame ele vai executar também o método da corrotina. Então caso a gente coloque aqui nesse script A um yield return wait for seconds, por exemplo. Vamos esperar aqui por 1 segundo.
Vamos esperar um segundo. E aqui vamos chamar o 4. Depois de esperar um segundo. Então aqui, efetivamente, o que o Unity vai fazer, quando ele chegar nesse momento aqui, é como se ele criasse um outro enumerator, tá? Que vai ficar verificando frame a frame. Já passou um segundo? Não. Então, faz os updates, faz tudo que precisa. Chegou aqui de novo. Ah, chegou um segundo? Ainda não. Faz os updates, volta aqui. Chegou um segundo? Faz os updates? Não. Aí, até o momento que ele vai chegar aqui de novo e vai verificar se chegou um segundo. E aí, quando chegar, vai executar esse item aqui. Beleza? É bem tranquilo de entender. Caso tu não tenha entendido, deixa uma pergunta aí que posso tentar explicar de alguma outra maneira. Mas se a gente executar isso aqui de novo, já foi 190 frames. Vamos voltar aqui. Então, mesma coisa, tá? Vai executar aqui o start e o coroutine de cada um desses scripts. Vai começar a executar aqui as linhas da corotina. Update 3, corotina 3, update 4. Aí que depois do update 4 ele vai esperar por um segundo, vai começar a executar um monte de update. Agora eu não sei quantos frames por segundo eu tô rodando aqui, mas deve ser pelo menos uns 60, né? Então por aqui, quando ele chegar a um segundo... Nossa, tô rodando bastante frame por segundo. Nem chegou a executar, nem chegou a passar um segundo. Acho que eu fui rápido demais. O que a gente pode fazer aqui... usar o Unity Editor. Editor application. Exit play mode. Tá? Então depois que ele executar essa linha aqui, nós vamos sair do play mode. Como se a gente desse apertasse no play de novo, tá? Vou voltar aqui, dar um play. Esperar ele executar. E executou no script e já parou aqui sozinho, tá? Então tô rodando aqui uns 200 frames por segundo, pelo visto. Então vai executar a mesma coisa. Start, corotina, start, corotina, start, corotina. Update e as corotinas, updates, corotinas. Então vê que ele vai executar os updates de todos os game objects e depois as corotinas. E aí aqui ó, vai esperar um segundo, depois do update 4. Vai executar frames até contar um segundo. E aí chegou aqui no test coroutine 4. E nesse meio tempo executou todos os updates necessários. Beleza? Então é uma maneira da gente poder esperar determinado tempo, mas passar o controle para o Unity, executar os updates dele, né, e tudo mais que tem que fazer, sem trancar a engine. Então espero que tenha ficado claro. E caso tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer o possível para tentar tirar essa dúvida, beleza? Então é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.